Bom dia! Estamos mais uma vez aqui para iniciarmos uma aula de mecânica sobre motos e hoje com foco em comando de válvula. Curso de mecânica de motos do ITEP. Bom dia mais uma vez, sou o professor Jusseu Cavalcante Júnior e vamos adentrar nesse universo da mecânica para motos. E o que é o comando de válvula? O comando de válvula em uma motocicleta, principalmente isso. As válvulas, na realidade, elas estão ligadas a todo o sistema de mecânica de motos a combustão. E a moto não seria algo diferente da nossa realidade. Mas, o que são válvulas? O que é o comando de válvulas? São dispositivos mecânicos que controlam a entrada e saída de gases dentro dos cilindros, a câmara de combustão, que fazem o motor da motocicleta funcionar, ligar. Cada cilindro do motor possui válvulas de entrada de combustível, que é a admissão. Após esse eventual movimento, essa eventual sistemática, acontece uma explosão controlada dentro da câmara de combustão, que vai produzir gases, que são gases de queima. Quando produz esse gás, vai automaticamente abrir uma válvula, chamada válvula de escape, e esses gases produzidos pela queima serão, resultantes da combustão, vão ser postos para fora. E novamente inicia o ciclo, como nós vimos na foto anterior, na verdade. Nesse pequeno mostruário, nós estamos observando a entrada e a saída desses gases. Voltando aqui novamente para frente. E aqui nós vamos observar o seguinte. O comando de válvulas, basicamente, comanda duas válvulas. A válvula de admissão, onde ela vai abrir para que entre a mistura ar-combustível. Nesse momento, o pistão está fazendo a sucção. Nessa hora, no ponto mais crítico, a válvula de admissão ela fecha, o pistão sobe, comprimindo o ar interno, gerando uma pressão, a vela solta a faísca, existe a explosão, e na hora dessa explosão os gases se expandem, fazendo com que o pistão seja arremessado para baixo com muita pressão e força, resultando na expansão no torque do motor. Consecutivamente, o pistão sobe e, nesse momento, a válvula de escape ela é aberta e os gases devido à combustão são expelidos para fora do motor. Essas são as válvulas que tanto mexem com a imaginação, tanto do mecânico quanto do consumidor final, que é o cliente. O comando de válvulas pode ser classificado pelos seus acionadores. O que são acionadores? É aquele sistema que vai fazer os movimentos primordiais do sistema mecânico. Atualmente, existem dois tipos de comandos diferenciados pelos seus sistemas de acionamento, que são varetas. As varetas são pequenos, digamos assim, sistemas que usam, na realidade, uma vareta de aço ligada diretamente a um eixo e que se liga ao sistema de movimento da válvula, fazendo um sincronismo de abertura e fechamento em ambos os sistemas, fazendo com que o motor abra e feche em momentos coordenadamente exatos. Esse sistema foi adotado por muitas motos da nossa região até meados do ano 2002, no caso a Honda. Mas de 2004 até os dias atuais, esse sistema ela não está sendo muito usado pelos motores Honda, não. Ela ainda se encontra com alguns motores tipo Shinerai, Trax, você ainda encontra essa sistemática. E alguns motores mais antigos, no caso mais de 700 cilindradas. Mas atualmente essa sistemática para motores comerciais ela não está sendo muito usada.
Aí vamos para o nosso segundo tópico, que são motores, que o comando é a base de corrente. Essa sistemática exige uma corrente ligada do virabrequim diretamente ligado para o sistema de comando de válvulas, um eixo central que comanda a abertura e fechamento. Essa sistemática desse comando de válvulas, por meio da corrente, ela exige alguns cuidados que o sistema de vareta não possui. No caso, são o tensor, o esticador, né, e o guia da corrente, que são peças que com o passar do tempo, necessitam ser substituídos para que a mesma permaneça, digamos assim, com a tensão relativamente ajustável, fazendo com que o sistema não tenha perca de rotação ou venha perder o tempo, que vamos falar mais na frente. O sistema de corrente motos atualmente é usado pelas principais motos comerciais da nossa região, como Honda e Yamaha. Usam somente corrente de comando. Com lógica, com uma certa, até as motos Yamaha, até o ano de 2012, as mesmas não vinham com guia inferior. Já a Honda se sobressai com essa sistemática porque ela tem um guia interno dentro do motor, que evita com que a corrente tenha, mesmo perdendo uma certa tensão, venha a cair e venha a danificar o sistema interno. Essas são as motos de corrente. Há algo interessante que nós devemos observar no comando de válvula. O movimento que as válvulas realizam são precisos. Buscam abrir e fechar em momentos exatos. Basicamente, uma lógica que segue uma precisão de um relógio. Essa precisão do relógio, muitas vezes, é entendida nas nossas oficinas, comumente conhecidas como tempo. Quando o mecânico fala de tempo, ela está falando dessa precisão de abrir e fechar em momentos pré-determinados, em momentos exatos. O motor ele tem que abrir a válvula, a admissão tem que abrir a válvula no momento que é para admitir e fechar no momento que é dada a explosão, em ambas, tanto a admissão quanto o escape. Porém, o escape tem que abrir no momento que lhe é devido, porque assim os gases não saem e vão se perpetuar internamente. E o escape também não pode ficar fechado no momento que o pistão estiver no seu momento mais elevado. Por quê? Porque vai acontecer o travamento da mesma. Por isso que as válvulas precisam trabalhar em um tempo pré-determinado. Nem pode ser antecipado, nem pode ser atrasado. É um tempo exato. Fora desse tempo, pode acarretar problemas de travamento do motor, quebra de peças e prejuízos enormes. Mas também, observando esse contexto, existem exceções às regras. E há um motor que foge a essa regra, são os motores dois tempos. Existe nos motores dois tempos uma válvula de entrada de combustão que após a queima, o cilindro movimenta e nesse movimento do cilindro ele tende a abrir uma janela, que é um espaço onde os gases produzidos da queima vão sair. Diferente da válvula, a válvula precisa de um sistema de comando ligado à árvore do virabrequim, ao mesmo tempo guiado por um sistema elétrico. Já os motores quatro tempos, elas não possuem essa, digamos assim, essa dinâmica mecânica de um sistema mecânico que comande as válvulas, como vamos ver aqui na foto a seguir. Observamos bem, olha aqui, o pistão e a entrada do combustível. Essa entrada do combustível ela vai abrir dependendo do vácuo que o pistão vai gerar para puxar a gasolina da câmara do carburador para a parte interna do motor. Nesse exato momento, o pistão vai gerar dois momentos de, digamos assim, de vácuo, que vai colocar a gasolina para cima, ao mesmo tempo que ela vai comprimi-la, a vela vai soltar a faísca, vai haver a explosão. Nesse exato momento que o pistão vai arremessado para baixo,
os gases da explosão da queima vão sair por essa janela de saída de gases. E aí você observa que ela não tem um sistema mecânico de comando. É pura e simplesmente pelas pressões internas, as variáveis de pressão interna que o pistão vai gerar em cada momento dentro da câmara de combustão. Essa sistemática permite que o motor venha, digamos, alcançar vários picos de rotação alta, mas ao mesmo tempo vai gerar um calor interno extremamente mais forte do que os motores 4 tempos. Isso resulta numa queima de velocidade muito maior, lógico, mas ao mesmo tempo o extravio de peças, como o próprio pistão, né, e a câmara interna de combustão, como a parte do cilindro. Digamos, a vida útil deles é muito menor do que uma de motores 4 tempos. E observando também, para a nossa região, os motores 4 tempos, por ter um óleo interno, permite que haja uma troca muito eficiente do calor. Já isso não existe no motor de 2 tempos, eles já são a temperatura deles são muito alta. Na nossa região, que é muito seca e também tem temperaturas altas, eles podem provocar extravio de peças muito mais rápido. Consecutivamente, eles não são uma moto muito popular para ser usada no dia a dia, diferente dos motores 4 tempos. E pelo motor 2 tempos, digamos, ter uma sistemática de velocidade muito rápida, ela também demanda muito combustível e a sua economia para a nossa realidade, né, comercial, ela não se adequa muito por causa disso. Então, foi colocado, explanado, né, mas a questão de válvulas é isso, ok? E encontramos você mais na frente no momento que vamos demonstrar as partes internas do motor. Até a próxima. Mais uma vez, bom dia, e continuando a aula sobre comando de válvulas, estamos apresentando aqui 3 motores. O motor Honda, o motor Yamaha e o motor da Honda mais antigo. Esse modelo desse motor é o modelo adotado até 2002. Se nós observarmos aqui, vamos constatar que o sistema é sobre varetas. O movimento dele é a partir de varetas interligadas diretamente a essa parte, que recebe um comando de engrenagens ligado diretamente à biela. A biela, com o movimento nessas engrenagens e seguindo um tempo apropriado, vai abrir e fechar as válvulas na hora da admissão e na hora do escape. Essa parte aqui que vocês podem observar é um parafuso de ajuste para tirar folgas demasiadas do sistema de válvulas provocados pelo movimento. Observando também que os desgastes desse sistema são provocados pelas varetas e por essa peça aqui. Essa peça é usada para ajustes com uma chave de número 10. Você pode usar uma chave especial para folgar e ajustá-la ou apenas puramente o alicate. Eu recomendo o alicate de bico elétrico. Você folga, você pode deixar ela mais folgada ou mais justa. Outro desgaste que esse sistema ocasiona são nesses conjuntos de pinos. Devido ao movimento constante num sentido, tende a desgastar esses pinos, provocando barulhos extremos. Recomenda-se a troca dos pinos, como também, junto com a troca dos pinos, as trocas das varetas e essas peças intermediárias que fazem o sistema do comando de válvulas. Porém, como já foi relatado, esses motores ainda são usados, mas raramente, né, você precisa dar essa manutenção. Está ficando cada vez menos, digamos, comum você ver essas motos funcionando no nosso mercado atualmente. Por outro lado, temos um motor 2015, certo? Esse tipo de motor também tem o mesmo sistema de ajuste individual das válvulas com esse sistemática aqui. Porém, diferente do motor da 2000,
ela tem um eixo sincronizado a um sistema de corrente, em que o seu movimento de acionamento por meio da corrente vai fazer um movimento que vai abrir e fechar a válvula em determinados tempos. Esses tempos são precisos, não podem ser de modo algum alterado. Como assim? Nem podemos substituí-los ou adiantá-los ou, digamos assim, atrasá-los. Eles têm que ser seguidos à regra. Uma coisa bastante simples que nós observamos aqui é que ela tem esses dois parafusos aqui. Eu sigo uma regra bem simples. Para se colocar o motor no tempo, eu coloco totalmente o pistão para cima. E quando eu for montar essa parte, a engrenagem tem que ficar totalmente plana, é essa base aqui da câmara, que faz parte da câmara de combustão. E eu faço o famoso Pai Nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ser uma brincadeira, mas sempre funciona, porque o pistão está todo para cima e as válvulas, nesse momento aqui, que os parafusos estão aqui, estão totalmente fechados. Isso é o tempo de desmontagem desse sistema mecânico. Também recomendo, não só para esse sistema mecânico, mas também para todo o sistema de motores comerciais de 125 ou até mesmo a 160 que está saindo agora no mercado. Voltando aqui para o motor da Yamaha, nós observamos também que a mesma tem um conjunto de engrenagens guiados por corrente. Ela segue também o mesmo princípio, a válvula com a porca de ajuste, vou virar aqui para vocês, ok? Que também segue o mesmo ajuste, lógico, não é a mesma ferramenta, mas segue o mesmo princípio, uma porca com um ajustador, para o quê? Ajustar o afoga final, não pode ser demasiada, mas como também não pode ser excessiva. Tem que seguir uma folga padrão de um calibre de folga de 0,04 a 0,12 milímetros. Isso tem que ser seguido à risca. Pode variar? Também pode, dependendo do estado, se o motor é novo ou já é bastante usado, ok? Então tem que sempre se ressaltar essa problemática. E nós já estamos falando de comando de válvula, também falamos de válvula, e muitos perguntam, e uma grande maioria das pessoas, até mesmo clientes perguntam, e quando nós devemos ajustar a válvula? Quando a folga dela estiver excessiva, e quando isso ocorre? Quando o teu motor da tua moto está com um barulho similar a uma máquina de costura, um barulho seco. Essa apresentação desse defeito, quando isso ocorre, está dizendo que a válvula está com folga em excesso. Aí você vai e ajusta. Outro momento de regular é quando a mesma está com perca de velocidade. Digamos, a moto facilmente dava 100 km e de uma hora para outra a mesma está caindo potência. Ela não chega a 90 km. Esse é o momento ideal para vistoriar as válvulas, não somente regular, mas fazer a limpeza interna, ou como nós chamamos, a retificação das válvulas. Fazendo isso e ajustando, o comando, voltando ao desempenho, volta às suas normalidades. Então, as válvulas também têm a questão fundamental de manter o desempenho da moto, a economia, sua praticidade e a sua, digamos assim, velocidade, né? Porque quem tem moto, lógico que não quer andar a pé, mas quer sempre chegar mais cedo nos seus lugares. Então, com perca de desempenho, as válvulas são relativamente uma das causas que ela perde o desempenho da moto. Por quê? Porque as válvulas podem apresentar vazamentos internos de pressão, como também agir diretamente no rendimento do motor. Por isso que o comando de válvulas não pode ser, digamos assim, menosprezado. Ele faz parte de um conjunto. Todos os motores, se nós observarmos aqui, os motores do nosso, digamos, com o nosso cotidiano, eles têm válvulas e têm que ser, digamos assim, vistos de uma forma preciosa, porque sem essa sistemática funcionando corretamente, o seu motor não vai desempenhar as funções
que ele foi apropriadamente feito para realizar. Então, a manutenção do comando é essencial para um motor 4 tempos. Então, gente, é isso aí e esperamos a próxima oportunidade.